muito boa tarde. Primeiro que tudo gostaria de vos dar as boas-vindas aqui ao podcast Desconstruir a Mente. Eu hoje tenho aqui comigo uma convidada muito especial, é a minha amiga já há algum tempo e também é uma pessoa que tem aqui muito conhecimento na área da nutrição. Estou a falar da Helena. Olá, Helena. Olá, Jenny. E então, primeiramente, eu já te conheço, mas os nossos ouvintes não, portanto gostaria que nos contasse um bocadinho o teu percurso e a tua história, basicamente. Olha, antes de mais, obrigada pelo convite. É com enorme satisfação que estou aqui hoje e principalmente para conversarmos aqui um bocadinho sobre este tema que me é tanto, partilhar um bocadinho também a minha história e principalmente não só pela parte da nutrição, mas também a nível da saúde mental, saúde física também e é super bom e acima de tudo é tão bom ver que poder estar aqui e partilhar um bocadinho do meu conhecimento é também ajudar a partilhar a literacia na saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Então, e conta-nos um bocadinho, ou seja, tu sempre quiseste ser nutricionista, isto foi uma coisa que veio mais recentemente na tua vida, sempre soubeste aquilo que querias seguir, conta-me como é que isto funcionou. Olha, na verdade sempre teve um bocadinho presente na minha vida e isto apareceu mais porque tive assim um momento um bocadinho mais insólito, vamos dizer assim, na vida em que foi um dos meus irmãos descobriu, na verdade, que era alérgico às proteínas do leite de vaca. Pronto, assim, num momento um bocadinho estranho da vida, ou seja, ele tinha para aí uns 17, 18 anos, portanto já foi há cerca de 10 anos atrás, talvez. O que é que aconteceu? Lá em casa tivemos de mudar um bocadinho a nossa alimentação também para ele não se sentir sozinho e não havia assim tantas alternativas como há hoje aos produtos lácteos. Havia algumas, tipo os leites vegetais, os iogurtes vegetais também, mas não eram muitas as opções. E essas opções, antigamente, não eram incríveis. Certo, sim. Eu sempre gostei muito de cozinhar. Na minha família sempre foi um grande hábito haver mais as mulheres que gostavam de cozinhar e passavam as receitas e tudo mais, e eu apanhei um bocadinho isso. Então fui explorando um bocadinho as receitas, fui pesquisando também e depois uma pesquisa leva a outra e fui descobrindo aqui que também havia muitas outras alergias, tipo há alergia do ovo, há alergia ao glúten, alergia a certos tipos de frutas e tudo mais. Então fui, ou seja, dei por mim aqui a ingressar na licenciatura de nutrição. Neste caso fui para a Universidade do Algarve e fiz a licenciatura, fiz o percurso todo, portanto, depois da licenciatura fui para o estágio da ordem e do estágio da ordem fiz depois o mestrado também e a partir daí comecei logo também a trabalhar. Comecei a trabalhar aqui nas Caldas e nas Caldas, pronto, nos consultórios e além disso também fui fazendo as consultas online. Ok, teste aqui um grande percurso, por assim dizer. Deixa-te contar o teu percurso todo, Helena, foi assim, de rajada. Conta-me, quando fizeste a licenciatura no Algarve, o que é que tu sentes que foram assim as matérias, por assim dizer, ou as disciplinas no curso que te despertaram mais a atenção? Foi esta aqui a parte das intolerâncias? Foi a parte, por exemplo, da alimentação desportiva? O que é que achas que contribuiu assim para determinar o tipo de assuntos que tu gostarias de desenvolver aqui no futuro em termos de alimentação? Olha, na verdade o que eu aprendi há uns anos atrás também já foi evoluindo um bocadinho e hoje em dia o que eu pensava que seria a minha vocação, hoje em dia vou dizer que não é bem aquilo que eu também estou realmente a fazer. Eu era muito virada para a área clínica, ou seja, sempre pensei, vou trabalhar num hospital e daí vou fazendo a minha carreira e construindo, mas na verdade não, eu comecei a trabalhar em clínicas e depois comecei também na parte das consultas online e tudo mais. Nas clínicas eu sim estou mais virada para uma área clínica, ou seja,
doenças gastrointestinais, saúde da mulher, ou seja, a saúde da mulher implica endometriose, ovários poliquísticos, também a regulação da menstruação e entre outras doenças. Além disso, também comecei a trabalhar no ginásio e aí fui para a área desportiva. E também comecei a ter mais consultas com atletas mesmo, ou seja, acompanhei atletas de triatlo, estou a acompanhar atletas de rugby também, a escalões mais novos, escalões profissionais, portanto já houve aqui uma grande evolução. Ok, em que é que tu sentes aqui que estas duas vertentes diferentes que tu desenvolveste, ou seja, aqui a parte da saúde da mulher e a parte da alimentação para rendimento desportivo, em que é que sentes que isso mudou a tua própria noção da alimentação? Porque se calhar antigamente, quando começaste o curso, tinhas uma ideia do que era, por exemplo, uma alimentação saudável e agora tens uma ideia completamente diferente. Como é que tu definirias mais ou menos assim... Pronto, uma alimentação saudável aliada a um estilo de vida saudável. O que é que isso para ti são aqui as principais bases? Se pudesses dizer a alguém como ter uma vida mais saudável, o que é que tu dirias em termos de alimentação? Olha, na verdade, a minha postura de antes, na verdade, mantém-se um bocadinho no que é hoje, porque eu sempre tive uma ideia de uma alimentação saudável, porque também era aquilo que eu tinha em casa, ou seja, sempre foi um padrão alimentar super equilibrado, variado, completo, e hoje em dia ainda é isso que eu tento levar para a minha própria alimentação. E é isso que é aqui, por definição, a alimentação saudável vai gerar aqui algum impacto positivo para a nossa vida, ok? E, além disso, eu acredito muito nesta parte da longevidade e gosto muito de focar a minha alimentação também nesse sentido e penso muito quando for mais velhinha e tudo mais, portanto, também prevenir muitas quedas, ganhar aqui alguma massa muscular, isso tudo vai implicar aqui algum trabalho em termos de alimentação saudável e equilibrada. Tu sentes que hoje em dia há assim muitas regras relativamente àquilo que deve ser uma alimentação, ou seja, a alimentação mais correta possível? Eu estou a dizer isto porque parece que nós somos sempre incutidos, por exemplo, a tomar o pequeno almoço, a fazer um lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, etc. Parece que há assim um número pré-definido de refeições que devemos fazer e de alimentos que devemos consumir. Como é que tu olhas aqui para a sociedade, se pudermos dizer assim, em termos de regras de alimentação? Achas que as coisas estão desadequadas? Achas que devia haver mais procura por aconselhamento nutricional? O que é que tu sentes hoje em dia? Há muita desinformação hoje em dia, há muita coisa a nível de nutrição, há muita gente a falar sobre alimentação hoje em dia nas redes sociais e não só nas redes sociais, às vezes também em conversas de café e tudo sim, mais, sim. E na família também, o que é que as pessoas mais antigas achavam para o agora, não é? Aqui, o que importa, na verdade, acaba por ser o indivíduo em si. Ou seja, nós temos de olhar para a nossa alimentação como um todo e o que é mais sustentável para nós próprios. Uma alimentação saudável deve, aqui, ser o mais adequada às nossas necessidades diárias. Será que eu treino? Então, se calhar posso ter mais cuidado nisto. Se eu não treino e sou mais sedentário, se calhar posso olhar mais para isto. Pronto, deve haver sempre uma análise nesse sentido. E como é que tu fazes aqui para analisar, sempre que um cliente, uma pessoa, por assim dizer, chega ao pé de ti para aconselhamento nutricional, como é que tu fazes aqui uma análise de qual é que é as necessidades que a pessoa tem de acordo com o seu nível? Há assim alguma avaliação inicial? Tu estabeleces algum plano de alimentação de acordo com o treino? Como é que isto funciona? Sim. Ou seja, o que eu faço normalmente em consulta há sempre um questionáriozinho, ou seja, eu faço muitas perguntas à pessoa, perceber como é que é realmente o estilo de vida da pessoa, qual é que é a rotina, não me foco só na parte da alimentação, mas foco-me também no padrão de sono, no padrão dos treinos, como é que a pessoa se sente de forma geral, se há muito stress no dia-a-dia ou não. Às vezes pode haver stress simplesmente só do trabalho, às vezes pode haver stress de muitas coisas, familiares, amizades, tudo mais, e tudo isso vai ter aqui um grande impacto como é que nós nos vamos depois alimentar.
E achas que há aqui alguma maneira de fazer com que as pessoas tenham uma noção mais, lá está, adequada à alimentação de acordo com o indivíduo, o próprio indivíduo? Qual é que é a melhor maneira de nós percebermos o que é que funciona para nós em termos de alimentação? Além do acompanhamento nutricional, tu dirias que há aqui algumas técnicas ou estratégias para perceber quais é que são os alimentos mais adequados ou o que é que nos ajuda a sentir mais saciados? Achas que há aqui alguma regra ou algum conselho que darias? Sim, olha, eu normalmente a quem pode simplesmente fazer algumas perguntas e que não vai logo para o acompanhamento, o que eu digo é tentar perceber ou escrever a nossa alimentação diária e como é que eu me vou sentindo quando vou fazendo essa alimentação. Se calhar há aqui alguns alimentos que me podem provocar algum inchaço ou algum mal-estar também. Pode haver alguns alimentos que se calhar antes do treino não são tão benéficos porque não me vão ter aqui um desempenho tão bom a nível de performance física. Por exemplo, normalmente os laticínios não são tão bons antes do treino, podem provocar aqui alguma dor abdominal. A manteiga de amendoim, por exemplo, também pode fazer isso, mas depende muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que se dão super bem, há pessoas que normalmente não se dão nada bem. E se a pessoa quiser, ou seja, começar com acompanhamento nutricional, onde é que, por exemplo, te pode encontrar aqui nas Caldas, assim, para ter uma consulta de nutrição? Conta-nos. Olha, aqui nas Caldas, hoje em dia eu estou presente em 2 clínicas, nos consultórios médicos, das Caldas das Rainhas, do Dr. Ernesto Carvalho, na Policlínica Nova Caldense, online também e no ginásio Balance. Ok, muito bem. Ups, desculpa interromper o teu podcast, mas temos uma grande novidade para ti. Podes anunciar aqui connosco. Contacta-nos já. Também gostava de abordar aqui mais um tema contigo, que eu acho que é bastante interessante, porque nós falámos sobre isto num episódio anterior com a Érica, com a psicóloga que esteve aqui connosco a dar uma conversa sobre a influência do sono aqui na nossa vida, que é a maneira como a alimentação e o sono se podem relacionar, porque eu acho que as pessoas não fazem essa ligação imediata, mas eu sinto que aquilo que tu comes antes de dormir ou aquilo que tu comes antes de dormir, de acordo depois com o tempo até ires dormir, pode influenciar a maneira como tu dormes e a qualidade do sono no geral. E queria perguntar quais são assim, os conselhos que tu darias, quanto tempo é que se deve fazer a refeição, a última refeição do dia antes de dormir, com quanto tempo é que devemos dar aqui para a digestão, o que é que tu achas que alimentos é que poderíamos privilegiar aqui nesta última refeição do dia? O que é que tu dirias aqui aos nossos ouvintes? Olha, isto é uma pergunta muito interessante. Eu, por acaso, gosto muito e abordo em quase todas as minhas consultas. E eu vejo isto como uma pirâmide. Ou seja, o sono deve estar na base, acaba por ser o mais importante, depois a alimentação e depois o treino. Okay? Portanto, o sono deve estar na base, porquê? Porque vai influenciar em tudo. Se eu não estiver bem dormida, bem descansada, a minha alimentação já vai possivelmente ser outra, e se a alimentação vai ser diferente, o próprio treino também vai estar possivelmente diferente e eu não vou ter tanto desempenho desportivo como estávamos a falar há bocado. O contrário vai ser, lá está, se eu estiver bem dormido, se calhar a minha alimentação também vai ser melhor e o treino também vai ter aqui um progresso muito, muito maior. Se aqui o sono estiver bem em termos de horas, mas não estiver bem em termos de qualidade, ou seja, eu posso dormir 8 horas, mas acordei várias horas, várias vezes durante a noite, ou se eu acordar ainda bastante cansada, fatigada, e tiver aqueles momentos de quebra durante o dia, pronto, se calhar vou precisar até de mais horas, ou então de perceber como é que está a minha rotina antes de ir dormir. O desligar aqui os dispositivos todos ali 2 horinhas antes é o ideal, fazer a refeição 3 horinhas antes também é o ideal, 2 horinhas mais ou menos, e não fazer uma refeição tão pesada para que não haja aqui uma sobrecarga depois na parte da digestão. E que alimentos é que tu privilegiarias aqui à noite? A proteína mais importante? Irias mais aqui para os hidratos? O que é que achas que faz mais sentido, assim, de uma forma geral?
na verdade, podemos fazer uma refeição completa. Se tivermos uma refeição com um intervalo de 2 horinhas, por exemplo, posso fazer um jantar equilibrado, ou seja, com proteína, com um bocadinho de hidratos, com alguns legumes também. Claro que aqui temos sempre de olhar para o objetivo da pessoa. Será que tenho objetivos de perder um bocadinho de gordura? Será que tenho objetivos de aumentar massa muscular? Será que simplesmente quero manter-me como estou? Será que tenho alguma doença que me vai impossibilitar de comer algum certo tipo de alimento? Temos sempre de olhar para esse todo. Mas há aqui alguns alimentos, principalmente para quem também faz a ceia e tudo mais. Por exemplo, o queijo fresco é um ótimo alimento. O kiwi também está aqui associado à produção da melatonina, mas não muito mais do que isto mesmo antes de ir dormir, porque a própria digestão já acaba por recrutar muita energia e vai depois retirar a energia que nós vamos precisar para fazer o sono. Muito bem, obrigada. Outra coisa que gostava aqui de perguntar é relativamente aqui à nossa hidratação. Eu sei que se calhar não é assim uma pergunta comum para os nutricionistas, mas eu sinto que há muita gente que só bebe água mesmo quando tem sede, pronto, e raramente ingerem a quantidade adequada de água por dia, e isto depois também pode influenciar as pessoas se calhar acharem que têm fome e não têm, se calhar é mesmo desidratação ou algo do género. Não tenho bem a certeza daquilo que estou a dizer, mas gostava de perguntar como é que nós podemos chegar aqui aos litros ideais de água para beber durante o dia, e se tu sentes que as pessoas devem beber água à refeição ou não, porque também há aqui esta questão se devemos acompanhar a refeição com líquidos, se não devemos, deve ser nos intervalos, e gostava de questionar um bocadinho relativamente a isto. Olha, hidratação acaba por ser um grande problema, na verdade, que eu noto em consulta, e é mesmo uma das perguntas que está sempre na consulta inicial e depois nas subsequentes. A hidratação é fundamental mesmo, e quem não bebe aqui a água suficiente durante o dia pode também confundir esta sede com fome. E muitas pessoas não têm essa noção. Para além de também conseguimos controlar aqui melhor depois, lá está, as nossas refeições. Como é que eu consigo perceber se estou desidratado? O principal é, se eu sentir sede, aí já é o corpo a dizer SOS, eu estou mesmo desidratado, e isso já acaba por ser um mau sinal. Mas há uma continha que nós podemos fazer básica, que é o nosso peso vezes 30 ou 35 ml por quilo de peso. Pronto. E depois vai haver aqui fatores como atividade física também. Claro que nas alturas de maior calor e tudo mais, normalmente é aconselhado aumentarmos um bocadinho mais também, para que o próprio corpo também vai estando muito mais desidratado, por isso acaba por ser isto, mas é fundamental. E aqui relativamente ao açúcar, qual é que é aqui a influência principal que ele tem no nosso sistema? Porque nós se calhar podemos estar a consumir mais açúcar por dia do que achamos, ou pronto, temos conhecimento porque vamos comendo, petiscando aqui, petiscando ali, comendo uma coisinha aqui e ali, ou colocar açúcar, por exemplo, no café, que a maior parte das pessoas bebe café com açúcar. Qual é que é a influência aqui que o açúcar tem principalmente no nosso corpo? Consegues-nos explicar assim mais ou menos? Sim. Olha, nós temos o açúcar que pode ser bom, que está presente nas frutas, nos frutos, nas frutas secas também, pode ser bom, e temos o açúcar dos alimentos mais processados, que pode realmente fazer aqui algum efeito mais negativo no nosso corpo. Se eu for ao longo do dia comendo e iniciar logo o meu dia com, se calhar, o típico pequeno almoço português, um cafezinho da pastelaria com o pastel de nata. Pronto, aí também vai logo influenciar muito o nosso dia, na verdade. Quando nós dizemos que o pequeno almoço pode ser realmente a refeição mais importante do dia,
sim, porque pode ter efeito no nosso dia todo. Ou seja, se eu começar com um pequeno almoço, como estava a dizer, se calhar vamos ter muito mais cravings e vontades de comer e petiscar ao longo do dia. Se começarmos com um pequeno almoço um bocadinho mais completo, aí se calhar já vamos conseguir controlar muito mais o nosso dia, porque também vamos estar mais saciados, vamos ter mais fibras, se calhar um bocadinho mais proteína também. Mas o açúcar em excesso, sim, pode provocar aqui algumas doenças mesmo mais crónicas, diabetes, pode provocar doenças cardiovasculares, vai ter aqui muitas implicações também, mas isso quando nós estamos muito expostos a estes alimentos de forma repetida. Para terminar, tenho aqui mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é para uma pessoa que nunca teve acompanhamento nutricional e que tem assim algum receio de ir para um consultório, ou por exemplo ter uma consulta contigo e ser aqui deparado com uma alimentação restritiva, por assim dizer. Que conselho é que tu darias aqui às pessoas para as descansar relativamente aqui ao acompanhamento nutricional e que pode ter benefícios aqui numa vida mais saudável? Olha, primeiro é olhar para o nutricionista como vou ao nutricionista e vai-me logo cortar tudo, que é normalmente o que as pessoas pensam, não é? Ainda hoje, por acaso, tive uma primeira consulta com uma senhora e ela estava cheia de medo de começar a consulta e até estava assim mais receptiva logo no início e depois, ao longo da consulta, foi-se libertando. Estás a ver mesmo quando as pessoas tens à tua frente alguém que está assim mesmo, espera, com as espadas todas e as barreiras e depois vai-se começando a abrir um bocadinho. Foi isso que aconteceu. Mas a consulta de nutrição deve ser com o profissional que nós nos identificamos melhor. Posso ser eu, posso ser outra pessoa. Mas devemos ter sempre confiança em quem está à nossa frente e expor realmente o que é que nós sentimos, quais é que são os nossos medos, se já tivemos experiências em consultas anteriores e talvez possa não ter corrido tão bem, é dizer também, porque quando nós não sabemos, nós também podemos falar de outra forma e expor o que nós sentimos também de outra forma e se calhar o profissional também não vai estar tão atento exatamente a essas coisas, mas eu acho que hoje em dia já temos muitos profissionais mais abertos às pessoas, na verdade, ou seja, já não há muito aquela ideia das dietas restritivas, pelo menos na minha geração eu acho que não, e com as pessoas com quem eu me dou, de profissionais mesmo de nutrição, temos todos mais ou menos o mesmo ponto, ou seja, não é, nós não queremos que haja uma restrição se nós podemos incluir de tudo na alimentação, que deve ser mesmo assim. Ok, Helena. Olha, muito obrigada por teres vindo. Acho que foi muito, muito útil. Para terminar, diz-nos só aqui o teu nome, assim, porque acho que não disseste só Helena, não sei se os nossos ouvintes ficaram a saber o teu apelido, que é para depois, se alguém tiver alguma dúvida e quiser pesquisar, também tens uma página de Instagram para as pessoas ficarem a conhecer. Sim, o meu nome completo, vamos dizer assim, Helena Lopes, mas nas redes sociais tem assim um nome um bocadinho mais estranho, que é To The Spoonful. E podem sempre encontrar-me por lá. Eu vou partilhando várias receitas e algumas histórias assim do meu dia, e alguns casos ultimamente também que tenho tido em consulta e que me vão preenchendo o coração e pronto, também dar alguma inspiração a mais pessoas que podem ter este receio de dar o passo. Ok, Helena, obrigada. Nada.